Nesta aula, nós vamos conversar sobre os fatores que influenciam para a queda capilar, queda das sobrancelhas. Por que será que eles acontecem, né? Então, nós podemos começar, por exemplo, a falar sobre a alimentação. Como vimos na aula sobre a pele e o pelo, nós vimos que o pelo ele é nutrido pelo sangue que vem aqui na derme, alimenta a papila dérmica e leva para o fio. Portanto, se esse sangue que vem não vem nutrido de vitaminas, zinco, suplementos, biotina, tudo que o nosso cabelo precisa do pelo, então vai ter uma deficiência de suplementação. Então, neste caso, pode haver a queda. Então, em casos onde as pessoas fazem dieta, a queda. Problemas de anorexia, também pode ter a queda. Então, toda a escassez da comida ou o excesso dela pode ser prejudicial. Então, cuidado na alimentação é importantíssimo. Outra coisa que podemos citar, outro fator, né, seria o do estresse e da depressão. O que acontece com o folículo? O folículo, quando ele está dentro do bulbo, como a gente já conversou, ele está lá guardadinho e fazendo funcionamento do jeito que deve ser, naturalmente, crescendo, desenvolvendo. Só que ele é rodeado de nervos. Ele é como uma teia de aranha em volta do folículo, abraçando ele. E quando acontece o estresse, o nosso corpo libera a substância P, que vai lá e dá como se fosse um choque, um aperto naquele folículo, e aí ele acaba caindo, e depois só mesmo através de um tratamento, às vezes psicológico, é que esse pelo vai retomar. Tá vendo como é importante a gente estudar sobre as causas da queda? Porque se uma pessoa estressada me procura e diz que a queda começou após o estresse, do que vai adiantar eu passar uma argila ou um óleo essencial se o problema é emocional? Então eu preciso entender as causas, para aí sim traçar uma estratégia do tratamento, tá? E agora eu vou citar uma outra razão bem curiosa e desconhecida por muitos, que se chama tricotilomania, que é a mania que a pessoa tem de arrancar os pelos. Ela pode tirar da sobrancelha, ela pode tirar da barba, ela pode tirar do cabelo. Então, isso se chama tricotilomania. A pessoa alivia o seu estresse arrancando esses pelos. Ok. Isso já vai causar uma falha naquele lugar. Causando essa falha, muitas vezes, repetidas vezes, tirando o pelo no mesmo lugar, eu causo um trauma naquele folículo e ele entende que não deve nascer mais. Então, a tricotilomania eu consigo recuperar em muitos casos, mas se for de muito tempo, repetidas vezes, então isso talvez eu não consiga recuperar, porque pode acontecer um atrofiamento daquele folículo, tá? E ainda tem quem arranque o cabelo e tem quem coma o cabelo. É o que a gente chama de tricotilofagia. Então, eu como o cabelo e por não conseguir fazer a digestão, né, no meu estômago de pelo, de cabelo, muitas vezes as pessoas são encaminhadas ao hospital para fazer a cirurgia, abrir a barriga para tirar o bolo de pelo. E é muito importante que a gente fique atento às nossas crianças, que muitas mostram a sua aflição ou a sua ansiedade fazendo essa retirada dos pelos e a gente às vezes não percebe. Então, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? Essa é a função do conhecimento, de prestar atenção às pessoas e assim falar, ele está fazendo isso, está passando por alguma coisa, alguma ansiedade, o que será que está acontecendo na escola? Então, o conhecimento não se limita a, no nosso caso, reconstrução de sobrancelhas. Na verdade, a gente está falando de cuidado e bem-estar das vidas, né, das pessoas que convivem com a gente, tá? Tem também as pessoas que pegam o fio e elas ficam dividindo o fio com as unhas. Tricocriptomania, né? Outra forma também de aliviar o estresse e que não deixa de ser uma patologia que precisa de ser cuidada também. Outra razão de queda pode ser a alopécia areata. Quando a gente fala alopécia,
que é correto dizer alopécia e alopecia, a gente está falando sobre uma queda que acontece no couro cabeludo, acontece na sobrancelha, nos cílios. Alopécia vem do termo alopex, raposa, que é um animal que perde muito pelo numa determinada época do ano, e eles pegaram esse nome para poder chamar, para fazer uma referência à alopécia, que é a queda capilar. Quando eu falo alopécia areata, é porque é uma alopécia que ela está num lugar, numa área, em formato redondo. E isso pode acontecer no couro, na barba, um círculo sem pelo. Na sobrancelha eu posso ter também. E ela muitas vezes é do emocional. Então a alopécia precisa ser tratada com estímulo, sim, claro, mas deve ser encaminhada também ao dermatologista para que ele indique um profissional, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, para poder cuidar. Outra razão, a ausência de folículo piloso. Vocês lembram quando eu fiz o desenho e disse para vocês que os folículos, eles são criados na nossa face, no couro cabeludo, quando a gente está na barriga da mãe? Então, se eu tenho aqueles lá, eles não vão renascer durante a vida? É aquilo que a pessoa tem? Então, numa cauda de sobrancelha que não existe, a gente pode pegar o exemplo da Ana Hickman. Ela tem uma sobrancelha curtinha. Aquela cauda que não existe, ali também não tem folículo, porque é constitucional. Ela foi feita assim, ela nasceu assim. Então, neste caso, eu não tenho como recuperar algo que nunca existiu. Então, se não tem folículo piloso, eu não vou conseguir reconstruir. Também no caso de infecção, inflamação, às vezes uma febre muito alta. Então, problemas de saúde podem fazer, com que os pelos caiam. Também medicamentos. Se tudo que vem para o meu fio aqui é através da corrente sanguínea, quando eu tomo medicamento, olha, vem para a corrente sanguínea aqui e vem. Da mesma forma que eu tenho os remédios que vão me ajudar a fazer esse pelo crescer, eu tenho medicamentos que vêm e que cessam o crescimento desse daqui. Como, por exemplo, os remédios de quimioterapia. Ele vem no sangue e ele mata, não é a célula que tem o problema do câncer. Ele vem destruindo todas as células. E o nosso cabelo, o nosso fio, ele é formado de células. Então, se a quimioterapia para com tudo e o meu pelo é formado de células de queratina, então eu paro também com a fabricação de pelos. Por isso, então, que eu tenho a queda capilar, sobrancelha, cílios, porque naquele momento o remédio fez isso e era preciso fazer para que a célula não se proliferasse e espalhasse o câncer, certo? A gente também tem o quê? Excesso de oleosidade. Por incrível que pareça, como que é durante o dia? A gente gosta de passar um lápis, uma pastinha, uma sombra, tudo para deixar a sobrancelha mais preenchida, mais bonita. E muitas vezes ao final do dia, a gente toma banho, mas não faz uma limpeza adequada da sobrancelha. Eu preciso retirar essa oleosidade. Esses produtos que acumulam na sobrancelha, eles tampam os folículos e meu pelo não consegue crescer de forma saudável. Então eu preciso fazer uma higienização com o produto ideal, que a gente já conversou sobre o pH, e fazer movimentos circulares para que eu consiga limpar a pele e não o pelo somente. Vamos lembrar o que é a pele? Ela é o nosso solo para o crescimento de uma planta saudável, que seriam os pelos. Então eu jamais posso me contentar em pegar uma escova e escovar as sobrancelhas. Eu preciso nutrir o solo, que é a pele. Então a limpeza é importante, a hidratação é importante. E se a gente for deixando ela só assim, embaixo do banho, a água que bateu aqui, lavou e tal, isso não é o suficiente. E muitas vezes é isso que calma, porque no dia seguinte você vai lá, passa o rímel de novo, passa pastinha, passa sombra e é mais sujeira. E depois você não entende por que está caindo. Então, tudo bem usar produtos para tampar as falhas, mas eu preciso que eles sejam retirados.
Ah, então eu posso usar, né, qualquer produto? Claro que não. Por exemplo, lápis 6B eu não posso utilizar, ele é de desenho. Então, embora a cor seja muito bonita e ele se aproxime dos pelos, né, já é ultrapassado e já se sabe que isso não pode fazer. Então, são várias as situações. A gente pode falar também de cicatriz. Se de repente a pessoa teve uma cicatriz ali de catapora, ou ela caiu, machucou, costurou a região e passou entre os pelos naquela pele, eu acabei matando, daquela aula que a gente teve, o bulge, que são as células tronco do meu folículo. Então, se eu matei, não tem como renascer aqueles pelos. Então, eu realmente vou precisar de uma micropigmentação ou algum outro tipo de disfarce. Eu não vou conseguir recuperar. Vocês percebem como que esses fatores que influenciam na queda, a gente precisa conhecer, saber um a um, porque quando eu colocar esses dados na anamnese da minha cliente, eu vou saber traçar um tratamento e falar com ela, olha, isso você pode esperar do tratamento, isso daqui não é possível, e é só através do conhecimento que a gente está tendo aqui no curso que você vai conseguir direcionar o seu tratamento específico para aquela queda, se tem jeito ou se não tem. Nós já vimos algumas razões, né, porque os pelos caem, ok? E a gente precisa saber que a higiene que eu já falei, ela é tão importante. Mas não é só porque vai tampar os folículos ali, que isso pode causar queda, né, nos pelos também, o excesso de oleosidade. O que acontece é que quando essa sujidade vai ficando ali na sobrancelha, ela se torna um alimento bem interessante para um bichinho que chama Demodex, né? Ele se alimenta, né? Esse ácaro se alimenta da oleosidade, ele vai se proliferando ali, então realmente se torna uma região onde ela é propícia para que esse ácaro viva ali. Então, não é interessante que a gente tenha esse tipo, né, de bicho nos nossas sobrancelhas, e isso acontece nos cílios também. Então, higienizar cílios e sobrancelhas 2 vezes ao dia é bem interessante, eu recomendo que você faça. Outra coisa que ajuda a cair os pelos e os cílios também é quando a pessoa tem mania de ficar coçando, puxando, né? Coçar os olhos com muita força. Isso também não é interessante, isso também faz com que os pelos eles acabem caindo fora da fase telógena e exógena, que seria a queda normal desse pelo, e ele acaba caindo antes. Da higiene a gente comentou. Quando eu faço a pigmentação das minhas sobrancelhas e de cílios, quer ver uma coisa bem errada que as pessoas fazem? Estão pintando o cabelo e aproveitam a tinta do cabelo e colocam na sobrancelha para ficar no mesmo tom. Os pelos são iguais na sua estrutura, mas eles são diferentes. Então a química deles é diferente. Eu não posso utilizar o mesmo produto no cabelo e na sobrancelha. E por isso que nós temos marcas diversas aí no mercado de tintura, como Reflectocil, Eclipse, várias tintas. O importante é que você utilize tintas para sobrancelha, para cílios, e não que você fique reaproveitando. Por exemplo, às vezes você tem uma cliente, ela tem um cabelo bem louro e a sobrancelha bem escura. Eu não posso passar pó descolorante com água oxigenada para poder quebrar um tom, quebrar o tom dessa sobrancelha e ela ficar mais clara. Para isso, nós temos clareadores também, da linha Reflectocil e de outras marcas. Assim eu consigo de um castanho escuro ir para um castanho médio, um castanho claro, e assim aproximar a sobrancelha da cor do cabelo da cliente. Então eu preciso utilizar nos pelos o produto para os pelos, né? Respeitar a indicação dos cosméticos é muito importante. Por exemplo, já vi mesmo em várias situações de salão onde a pessoa está descolorindo o cabelo e ela pega ali a mistura de pó descolorante e passa um pouquinho na sobrancelha para clarear. Um produto muito forte, onde vai afetar a pele, onde vai afetar o pelo, então não é interessante, tá? E quando a gente tem uma queda excessiva de pelos,
a gente chama de madarose ou hipotricose, né? De pouco cabelo. Então é essa queda que vai acontecer nas sobrancelhas por todas essas razões que a gente já conversou. E assim eu gostaria de acrescentar outras razões também, que seriam, por exemplo, problemas na tireoide. Muitas vezes a sua cliente vai chegar e vai falar da queda, desse problema que ela está vivendo, que ela quer solucionar. Eu preciso fazer os exames de sangue, pedir para que a médica peça os exames de sangue, porque a tireoide ela é uma glândula pequenininha que fica aqui, nessa parte do pescoço, né? E ela produz os hormônios T3 e T4. São os hormônios que fazem o funcionamento do nosso corpo todo perfeitamente. Então, aqui sai o hormônio T3 e T4, vai na corrente sanguínea e como na nossa pele aqui, chega no nosso pelo aqui esses hormônios T3 e T4. Quando eu tenho muita formação de hormônio, eu posso ter queda. Quando eu tenho pouca produção de hormônio T3 e T4, eu também posso ter queda. E se eu não souber se ela tem uma disfunção na tireoide, eu não posso simplesmente estimular o crescimento desse pelo. Eu preciso entender se ela tem algum problema de saúde, né? Então, investigar, é claro que nós não somos médicos, não temos a competência para poder pedir o exame, mas através do estudo a gente pode direcionar e falar, será que você não tem algum problema na tireoide? Será que você poderia conversar isso com o seu médico, verificar se tem ou não? E aí você vai descobrir se esse problema que você tem de queda na sobrancelha, ele é interno, né? Que vem aí das suas disfunções hormonais, não só da tireoide. Pode ser queda de estrogênio, pode ser testosterona, pode ser progesterona. Então são várias as razões. E aí você vai conseguir traçar um diagnóstico melhor para esse tratamento.